Eu oro que o Senhor alumia-nos para o assunto importante desta noite e nos ajuda a alumiar outras pessoas neste assunto importante em nome de Jesus. E o Senhor vai te levantar. Amém. E ficarás em pé firme na tua convicção em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, bendizemos o teu nome por esta noite de novo. Obrigado pelo teu povo, obrigado pelos nossos líderes, pastores e missionários. Obrigado pela fidelidade que tem dado a cada um, todos os obreiros e cada um aqui. E os que nos vêm ainda estão pelo caminho. Pedimos, Senhor, que alcance o nosso conhecimento esta noite em nome de Jesus. Abre nossos olhos do entendimento. Nos ajuda, Senhor, a ficarmos firmes e nunca comprometermos com o diabo e nem com o mundo, nem com a carne em nome de Jesus. Dá-nos mais da tua graça, mais do teu poder, mais da tua força e mais da tua coragem para confrontar qualquer que seja o desafio que encaramos em nome de Jesus. Levanta-nos para firmemente contentermos pela fé que uma vez deste aos santos, nada irá nos enfraquecer, nada nos fará cair, nada nos fará falhar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Olhamos para Tiago 1 esta noite. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Há duas palavras que normalmente não conectamos. A palavra que diz gozo, todo gozo. E a palavra também que diz tentações. Como é que eu posso ficar em alegria? Como é que eu posso estar em gozo? Como é que eu posso ficar ansioso quando sou confrontado com tentações? Atualmente, a palavra tentações tem duas perspectivas. Do lado de Deus, significa testar, provar. É somente testar a nossa confiança nele, está testando o nosso cometimento a ele, está provando a nossa consagração a ele. Quer provar ao diabo, quer aprovar ao mundo que aquele é meu filho, aquele é meu servo, diz: Satanás, olha e vê. Isto é um teste. Olha para Job, não se comprometeu, não pecou. Satanás disse: prova, testa ele e verás que o material com que foi rodeado não é sólido. E Deus disse: vá, coloca sobre ele a tua mão. Tentação do lado de Deus era para provar de que Job era um homem justo. Queria provar a sua redenção, e é como que fores ao campo do exame. Se estás preparado, você está alegre, o exame vem e o professor vai descobrir que eu tenho conhecimento, eu tenho estudado. O professor irá descobrir. Eu me classifico especialmente por mim mesmo. Assim também que vai ao lugar do exame, mas do lado de Satanás, toma o mesmo evento e diz: pensas que tu és filho de Deus? Tá bom. E se tu és o filho de Deus, converte esta pedra em pão, porque você está com fome. E Deus alimenta o seu povo, alimentou o seu povo do Egito, que saiu de lá nos 40 anos, lhes alimentou. E ele disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ok. E se ele se apraz de ti, aqui você está com fome. Se ele se agrada de ti, o Espírito Santo te guia para o deserto para ser tentado por mim. E se você lhe agrada, se de fato você está com fome, transforma essa pedra em pão. Tornou-se como um teste para mostrar que Jesus Cristo não vai se comprometer. E do lado de Deus,
é para provar ao diabo que este é meu filho, não te obedecerá. E então Satanás alegrar-se-ia se Jesus se tivesse dado aquela tentação, que era um embaraço, a mesma coisa, um embaraço do diabo para lhe fazer cair e rebelar contra o seu pai. Então, a palavra tentação ali tem a conexão de provação, teste, está bom. Tem também a conexão de embaraço para lhe guiar ao mal, para lhe puxar para o mal. Olha para o verso 12. Bendito é o homem, bem-aventurado é o homem que sofre tentações. Veja, a pessoa que diz sofre, no verso 2 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias tentações. Não significa cair, não significa cair um peso pesado. Quando você está em contato com provações, você está em contato com testes que Satanás quer converter em embaraço para fazer o mal. Verso 12: bem-aventurado é o varão que sofre tentações, que quando é provado, está a ver isso? Provado. Quando é provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha o verso 14. Mas cada um é tentado. Está a falar do outro lado agora, de outra coisa. Esse outro lado, outra perspectiva. Cada um é tentado quando atraído. Ele está em pé com Deus, está na palavra de Deus, mas alguma coisa dentro dele que o diabo quer usar é como um magnético interno. Há um grande magnético fora e o magnético externo tem um efeito. Coisas materiais é a carne, o homem, o pecador, a pessoa diabólica. Aquele magnético externo, quando o atrai com o magnético interno, diz, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E engodado, isso foi enganado. Então, quando a concupiscência, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Muitas vezes, quando as pessoas pensam da tentação, são limitadas no seu entendimento. A limitação no entendimento faz-nos fazermos bem. Verso 2: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Diferentes tipos de tentações. Coloca dessa maneira: se o homem é confrontado com vários inimigos, diferentes tipos de inimigos, e diferentes tipos de inimigos de diferentes direções, mas o homem somente reconhecer um inimigo, está lutando só com aquele inimigo simples, e todas as outras coisas, todas as outras pessoas que são inimigas, não está a reconhecê-las como inimigos. Várias tentações, vários inimigos, vários desafios, somente reconhece um e está lutando só com um inimigo. Não estará no lugar contra os outros, e assim a derrota será inevitável. Daí que temos que ter um entendimento. Quem são as tentações? Temos que ter um entendimento das várias tentações. Temos de ter um entendimento de diferentes tipos de tentações. Estou certo que vocês entendem que há muitos líderes da igreja bíblica da vida profunda, muitos pastores da vida profunda, muita gente da vida profunda reconhecem tentações do homem indo a uma mulher e despender sua vida. Dizem que aí há pecado, aí Deus é o pecado. E olhando alguns líderes que são disciplinados, que disciplinam aqueles que têm se desgarrado, disciplinam. A disciplina está somente
na imoralidade, ou fornicação, adultério. Eles pecaram, eles deram a tentação, muitas outras coisas que são tentações que as pessoas se dão a elas, não reconhecemos, não entendemos. Não entendemos que há várias tentações. Olha para Adão. Adão não viu nenhuma tentação em apresentar da fruta proibida. É a grande tentação essa. Quando Eva apresentou a fruta proibida para comer, grande tentação que trouxe o mundo todo ao pecado. Pensas de Abraão. Abraão não reconheceu que a oferta da Sara em Agar era uma tentação. O Senhor me preveniu de ter filho. Aqui está Agar. É o meu conceito este. Esta é a minha vontade. Dou a ela para ti. Eu não vou me preocupar em ter filhos por ela. Abraão não viu isso como tentação, mas entendam, o produto de entregar-se àquela tentação, entendam que Ismael saiu e a descendência de Ismael veio até o dia de hoje. Ainda há este conflito entre a linhagem de Isaac e a linhagem de Ismael, porque Abraão não reconheceu Agar como tentação. Então, quando Deus disse, deixa que aquela mulher vá e seu filho, Abraão não viu isso como tentação para orar. A oração que orou por Ismael, deixa Ismael. Então, toda a descendência das promessas que me dês, que se cumpram em Ismael. Abraão não viu isso como a oração da grande tentação. Aquela oração foi respondida. 2 nações virão daquele homem. Vocês conhecem o resto da história. Ainda lembrem-se do Arão. Arão não viu como tentação, não percebeu como tentação de tudo o que ele fez. Faça-nos um Deus. Isto não é adultério, isto não é fornicação. É o sumo sacerdote. Ele se entregou, ele se afastava das mulheres, mas disseram, faz-nos um Deus. É por isso que Deus disse, Moisés, volta ao teu povo. Eu já lhes rejeitei, eu já lhes desarreguei, porque se converteram em me seguir. Os 10 espiões não viram como tentação, foram enviados à terra para ir examinar como que a terra era, e ao voltando eles, o que é que tu pensas? O que é que tu pensas? Não pensaram que havia tentação para falar das suas mentes, disseram, somente falo da minha mente. Era tentação, não resistiram, porque falaram das suas mentes. Sabe o que é que seguiu? Israel permaneceu no deserto nos próximos 38 anos, 40 junto. Acã não pensou nenhuma vida perigosa, e se tinha tomado as vestimentas babilônicas, indo para o campo da batalha e vencer a guerra. Aqui está a boa roupa de Babilônia, aqui está o ouro, os donos morreram, ninguém vai fazer uso disto, e se deixarmos ali, vai se corroer. Será uma perca. E isto foi criado por Deus. Deixa que me ajude a mim mesmo. Não pensou que aquilo era uma grande tentação. Veja, há pessoas porque não vê isto como tentação, aquilo como tentação. É por isso, muitas pessoas se entregam, não pensam nada que vai acontecer. Lembra-se de Zacarias? Ezequias dizia, era um bom rei. Ezequias era aquele que Isaías disse, prepara a tua obra, ou põe a casa em ordem, porque morrerás, não viverás. E clamou a Deus, disse, oh Deus, não morrerei. Não te lembro da minha vida. Vivi uma vida perfeita e Deus lhe deu quantos anos extras? 15 anos. E a seguir, os amigos de longe, os babilônios, ouviram que ele foi curado, ouviram do milagre e vieram para se alegrar com ele. Não viu nenhuma tentação nem por pouco, porque agora conduziu-lhes, disse, obrigado pela vossa vinda, sabem que Deus me curou,
foi uma grande coisa, agora estou vivo e nos próximos 15 anos irei continuar no reino. Vinde, vinde, vinde e vede o meu reino. Vinde e vende a beleza, a glória do meu reino. Não viu aquilo como tentação e depois de terem ido, Isaías veio e disse, me diga, o que é que viram na tua casa? Disse, eu lhes mostrei tudo. O teu povo, a toda a nação, por causa daquela entrega à tentação, irá a Babilônia por 70 anos. Josué não estava consciente de nenhuma tentação. Assim que estava no topo da situação, vencemos isto, vencemos aquilo, vencemos aquele. E os gibeonitas vieram. E pretendiam como humildes e disseram, viemos para nos render, para fazer uma conexão, uma ligação, concórdia convosco. Veja, a comida que tivemos, o pão que trouxemos do nosso lugar, está quase a deteriorar as nossas vestimentas que pomos. Assim que viemos de longe, já está tudo roto. Não viu nenhuma tentação nisso, nem por pouco. E aí, fez de concórdia com eles. E então, 3 dias depois, viu que vieram do lugar muito próximo, mas já tinha se entregue pontualmente. Digo-vos isto para que entendam que a tentação não é somente que eu louvo ao Senhor. Algumas pessoas dizem, desde o princípio deste ano até agora, eu nunca fui tentado nem por pouco. Sabe de que estão a pensar? Pensam nisso somente numa tentação. Não fui atraído para nenhuma outra pessoa, exceto a minha esposa. Não toquei ninguém, exceto o meu marido. São tão limitadas. Estamos a falar de diversas tentações ou várias tentações. Que o Senhor nos dê um entendimento. Não reconhecendo várias tentações, não reconhecendo as várias tentações, faz uma armadilha diabólica como algo simples. É como se algum tesouro desejável, mas Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Veja, Pedro estava limitado, pensava, eu entregar-me à tentação, Deus me perdoa. Desde quando? Desde quando eu tenho escutado ao diabo? Desde quando tenho me entregue a alguma tentação? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não lhes adverti apenas das mulheres, ou de bens, ou de santidade, ou de mundanismo. Não lhes adverti apenas de homens, dinheiro, ou até alguma outra coisa que chamamos materialismo. Não lhes adverti apenas de gozo e glória. Acautelai-vos e vigiai contra a tentação, que Deus nos dê a vitória. Eu terei a vitória. Falo esta noite, na fé e fidelidade, de triunfar acima da tentação. Fé e fidelidade para triunfar sobre tentações. 3 coisas estamos a olhar. 1. A percepção e processo de tentações e testes. Percepção, processo de tentações e testes. 2. O poder e o derribar dos perdidos ou da concupiscência nas tentações. O poder e derrubar de concupiscências na tentação. A concupiscência que fica no homem, a ordenação, a afeição interna que permanece na pessoa, a afeição de coisas materiais, acerca do sucesso, a afeição desordenada de alcançar a meta, a afeição desordenada de alcances, que vai substituir acima da palavra e vontade de Deus aquela concupiscência no coração, torna-se o derrubo e o poder que Satanás traz pessoas às tentações, o poder e o derrubo de concupiscências nas tentações. Ponto número 3. O seguir e preservação do nosso tesouro, apesar de tentações. O seguir e preservação do nosso tesouro. Há alguns indivíduos que reconhecem que têm um tesouro
e vão proteger aquele tesouro com a sua própria vida, com o seu sangue, e dizem: este tesouro peculiar é minha, que Deus me deu, nada tirará de mim. E para preservar isto, tentação torna-se a olhar para outra direção, para ficar fraco. Tentação torna-se em se comprometer, diz: eu te conheço, diabo, sei o que você tenta fazer, está a tentar me tirar do meu tesouro e tirar o meu tesouro de mim. Eu vou preservar este até a última gota do meu sangue. Essas são as pessoas que têm a vitória. Tu terás a vitória. A percepção e processo de tentações e testes. Olhamos para Tiago 1. Estou lendo o verso 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. É outro lado da tentação agora. O elemento de Satanás, embaraço para fazer o mal, o afastamento para alguma corrupção. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Quando é puxado para o mal, e diga: sou tentado de Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não tenta pecadores, não tenta santos, não tenta ninguém. Mas cada um é tentado. Veja agora o processo. Quando atraído pela sua própria concupiscência, não diga: Satanás, deixa-me fazer isso. Atraído pela sua própria concupiscência, não pode dizer: ele é quem colocou pressão em mim. Eu não tinha mão nisso. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca fui lá. Ele influenciou-me. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Havia uma situação. Eu sou inocente. Foram as circunstâncias. Eu sou inocente. Sabe, esta comunidade é cheia de corrupção e sujo, que ninguém pode ver nessa comunidade e permanecer limpa. É a comunidade que faz isto em mim, diz. Foi atraído pela sua própria concupiscência e engodado. E se não eras interessado nisso, não teria ido a isso. E se tu veres o fogo a queimar ou a arder, não entras ali. Ninguém te puxa para lá. Veja, uma casa a colapsar, você não entra para lá e diz que alguém me fez fazer isto. E se tu veres o oceano, você não se lança: alguém me fez fazer isto. É alguma coisa que está dentro de ti que puxa o homem. Verso 15. Depois, quando a concupiscência é consumada, não há concepção sem o teu conceito. Não há concepção sem a tua participação ativa, pessoal ativa. É só quando há uma concupiscência dentro que, quando é concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, quando é consumado, quando é confrontado, quando é finalizado, quando é colocado na ação, gera a morte. Olha para Gênesis, capítulo 6, verso 5. É o que aconteceu. É de como a tentação tomou lugar. É de como a tentação tirou as pessoas e lhes expulsou para o pecado, para a perdição. É alguma coisa de dentro. Quando você está salvo, algo que está interno é enfraquecido, dá um sopro de sujeira. Quando é santificado lá dentro, é destruído. Que o corpo do pecado seja desfeito. Então a tentação ali não somente vem de fora, e realmente tem estado também dentro para te atrair, para puxar-te àquilo. Então, dentro do coração, Gênesis,
capítulo 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Por quê? Por que se multiplicar a maldade? Diz, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. É o coração. A concupiscência no coração, a imaginação no coração, o sonho do coração, o desejo do coração, a afeição inordenada do coração, que está pensando disto, pensa daquilo, estou planificando para isto. Quando Jesus disse no Novo Testamento, em Marcos 7, a percepção e o processo de tentações e testes. Marcos capítulo 7, 20. Aqui é o Senhor Jesus Cristo dizendo, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Não é sempre o que está fora, não é tanto o que quão terrível é, quão sujo o mundo é, não é tanto como a pressão era tão grande, mas o que sai do homem, porque do interior do coração dos homens sai, estão a ver isso? É o que traz a tentação, o que está no coração. O coração prontamente é sujo, o coração é contaminado, o coração é desejoso de ver alguma coisa, conhecendo alguma coisa, o coração é puxado, quero ver como aquilo é doce, quero ver como é que se sente aquilo, eu quero ver que prazer está naquilo, eu quero ver o que posso aproveitar-se daquilo, vem do coração, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro. Temos que entender que se não houvesse contaminação, não houvesse mal, não propenso de males no coração, se a depravidade não estivesse no coração, se o coração fosse puro, inocente, bom, celestial, a tentação não seria nada, porque é do coração que procedem todas essas coisas más e contaminam o homem. Josué 7, capítulo 7, 21. Josué perguntava a Acã, diga-me, como é que isso aconteceu? Como é que tu tomaste aquilo? Por que tu foste esconder dentro da tua tenda? Disse, isto é o processo. Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, a palavra boa é o vocabulário de Acã, é a linguagem de Acã. Alguma coisa bonita é a tua linguagem. Alguma coisa é boa, essa é a tua linguagem. Uma coisa é prazerosa, é a tua linguagem. Não tens notado? O que parece boa ao homem Acã, parece ímpio para outra pessoa. Se para alguns, nos teus olhos, depende do seu pensamento, depende daquilo que você está a olhar. Olha para alguma coisa e diz, isto é bom. Outra pessoa olha na mesma coisa e diz, isto é mau. Quando eu viu entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro
do peso de 50 ciclos, cobicei. Então, eu cobicei, é o próximo passo. Eu olhei para aquilo, vi uma vez, ver uma vez não é problema. Estás na viagem, vá até o caminho. Tens uma meta, fixa os teus olhos na tua meta. Tens um desejo e a percepção, olha para o teu desejo, mas sabes, Acã viu e continua olhando, até que houvesse algo de dentro. Isto parece bem para mim. Isto far-me-á rico. E começou agora a ter o cálculo. Eu cobicei. Eu vi. Não viu com olhos de outra pessoa. Não viu com olhos de Josué. Se ele tivesse visto aquilo com olhos de Josué, não desejaria aquilo. Mas ele viu isso com os seus próprios olhos, com a sua influência negativa, viu, e a seguir ele cobiçou e tomou. Eu tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. O processo, eu vi, cobicei, tomei. Olhamos para Isaías 44, 20. Isaías 44, lendo o verso 20. No verso 20 diz: apacenta-se de cinza, apacenta-se de cinza. Não há nutriente, não há um valor nutriente na cinza, mas olhou para aquilo e no princípio é como se fosse cinza, inútil, sem sabor. Isso não dará a ninguém nenhum prazer, é innecessário, é fora do natural. Mas continua olhando, até que algo desejável veio, até que algo não desejável tornou-se desejável. Então colocou a mão e tomou a cinza, nada mudou, não há nutriente ali, não há nenhum sabor, não tem sabor, mas apacenta-se de cinza. Quando eram pequenos, até não te fizeram beber o álcool somente para testar. Era amargo e lançaste fora. Há outras pessoas, testam a primeira vez, testam de novo, voltam a testar, algo não mudou, a amargura está lá, mas já não é mais amargo, não lhes empurre mais. É como se eu preciso disto. É o que acontece quando tu veja algo da primeira vez que nunca viste, nem sabes que aquilo é importante, não era importante para ti, mas continua a olhar, continua a ler acerca disso, continua a examinar, continua a ir a lugares que tu verás aquilo. Então torna-se desejáveis, então começa a se alimentar na cinza. O seu coração enganado o desviou. O coração enganado o desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Alguma coisa indesejável, alguma coisa amargosa, alguma coisa que trará destruição e condenação. As pessoas continuam a olhar, eu vou tentar, eu estou a tentar aquilo, continuam tentando, eventualmente torna-se alguma coisa que a ti não pode fazer nada sem isso. Tentação. Miqueias 2, 1. Miqueias 2, 1. Ai daqueles que
Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A pessoa nunca diz, alguma coisa me fez fazer isso. Estava sozinho. E operava, andava a ser mal. Ele calculava, como é que eu posso alcançar isso? Como é que eu posso ter isto? Como é que eu posso possuir aquilo? Como é que isto pode ser meu? Enquanto todos dormem, ele está calculando, está a fazer estratégias. À luz da alva o praticam. Eles propuseram à noite, agora de manhã, eles praticam, porque está no poder da sua mão. Preparar um método de como alcançá-lo. E cobiçam campos e os arrebatam e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Deus que nos livre. Ponto número 2 agora. O poder e o derrubo das concupiscências na tentação. Voltamos para Tiago 1. Tiago capítulo 1. Estamos lendo verso 14. Tiago capítulo 1, verso 14. Somos ditos aqui, verso 14. Mas cada homem é tentado, sabe? Outras pessoas dizem, eu era puro, inocente antes de vir a esta comunidade. Esta comunidade agora já me contaminou. Não, nem por certo. Cada um é tentado. De que maneira? Você vê neste versículo. Outras pessoas dizem, eu sempre contava o dia, eu encontrei o senhor fulano, porque o senhor fulano de tal é tão influenciante para mim, não posso mais pensar de outra coisa, excepto esta coisa negativa. Não é o senhor fulano. Outras pessoas foram confrontadas com o senhor fulano e não se entregaram. É alguma coisa que está dentro de ti. Não sabias que está dentro de ti. O teste veio, a tentação veio para revelar o que estava dentro de ti. Mas cada homem é tentado quando ele é atraído. Não é toda a gente que é atraída, mas o que interessa a um. Não é toda a gente que é vencido, mas o que vence aquele homem. Mas este homem, por si mesmo, é vencido, porque foi atraído pela sua própria concupiscência, peculiar para ele, e engodado. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Entendam, quando há concepção, tens que cuidar aquela concepção para crescer. Tens que vigiar a concepção para ter certeza de que a concepção permanece. Não é cada um que concebe, mas eventualmente dá parto. Veja, há outras pessoas que concebem e não cuidam da concepção e nem se preocupam, não cuidam da concepção, não nutrem a concepção, não vão aos lugares onde vão lhe ajudar para deixar com que a concepção desenvolva. A pessoa que tem a concupiscência interna e é uma imagem que vem a ele, há uma percepção de que aquilo tem que vir, aquilo tem que ser feito. Se aquela tentação vem e não nutrir aquela tentação, não pensar da tentação e não proteger aquela tentação e não desenvolver aquela tentação e não olhar em frente do tempo de cometer o pecado, dizer não, eu vou parar, não importa quão terrível, quão poderoso, quão largo o leão que seja, o leão vem na tua casa e você não tens a força para matar aquele leão,
mas você se fecha. Você fechar aquele leão, você fechar a porta contra o leão, você não vai dar de comer e não levarás a figura daquele leão. Você odeia aquele leão, você guardou ali e não tem poder para te matar, mas tu tens o poder para o amarrar. Você vai amarrar aquele leão até a morte. Mas quando você alimenta o leão, cuidar do leão, o leão um dia vai crescer o suficiente e poderoso o suficiente para saltar sobre ti e destruir-te em pedaços. E fecha o leão, fecha a tentação, não dá de comer, não dá nutrientes, não dá atenção, não dá nenhum cuidado, nem por pouco. Porque quando a concupiscência é concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas importa a concupiscência, que faz com que aquilo seja consumado. Provérbios, capítulo 6, 25. Provérbios 6, 25. Não cobices no teu coração a sua formosura. É o problema dos olhos, o problema do coração, dizia. Vemos todos a mesma pessoa que tu vês, olhamos a mesma pessoa que tu olhas. Por quê? Quando no público, trabalhamos em todos os lugares, não podemos fechar os nossos olhos quando trabalhamos, quando andamos, dizia. Você toma o transporte público, outras pessoas também tomam o mesmo transporte público. E no transporte público, vê as meninas, vê homens. Nos papéis, vimos meninas, vimos os homens. E também na comunidade, vimos meninas, vimos os homens. Mas entendas, vimos, não pensamos nisso. Vimos, não vou pensar deles. Somente vimos, porque são homens, são pessoas. Não há nenhuma coisa errada nisso. Você não conhece o nome deles, nem pergunta. Você não conhece o padrão deles, nem pergunta. Não pensa em nenhuma associação com elas. Você vê como vê outras pessoas, como vê. E continua vendo, continua olhando, continua pensando, continua sonhando. É a partir disso que cria o problema. É por isso que diz, no capítulo 6, 25, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. Se tu olhas para alguém, a pessoa sabe que você está a olhar para ela. A pessoa sabe que estás a olhar para ela. Olhem para quem? Sabe? Há alguma coisa misteriosa acerca do homem. Alguma coisa misteriosa. Por que digo isto? Alguém está diante de ti. E ela não tem olhos atrás dela. E você está atrás. E estás olhando para ela e você fazendo gestos por ela. Ela não tem o espelho para refletir que você olha para ela. Mas, surpreendentemente, olha para trás. É como se alguém quer atrair a minha atenção. Sabe o que eu sou? Sabe o que eu estou a referir? Responda. Alguma coisa, fizeste isso antes. Alguém olhando para ti. E não porque você sabia realmente, mas com a ação reflecta, nem pensavas de nenhuma coisa, somente olhaste para trás e apanhaste a pessoa que estava olhando para ti. O que tem na mente? É por isso que ele diz, não cobices no teu coração com os seus olhos. E se não estás olhando para ela, se não estás contemplando a ela, se não estás interessado nela, e se a concupiscência não diz dentro de ti, talvez um amigo pode desenvolver, o interesse pode desenvolver no meio disso. Se não tens pensar assim, nunca te apanhará. Não te apanharão. Ok? Eu pessoalmente, não me apanharão. Verso 26. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão,
o homem chega a pedir um pedaço de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Duas coisas que estamos a olhar aqui. Quer continua olhando a uma mulher prostituta, ou continuas a olhar um bocado de pão. No fim, se aceitar a boca dessa pessoa me apanhar, é o que eu tornarei. E quero me tornar inútil. Eu vou perder o meu ministério. Eu vou perder a minha experiência cristã. Perderei a minha vida. Estás a olhar a um bocado de pão e se aceitar que isto me apanhe, irei perder a minha dignidade. E se eu aceitar que isto me apanhe, perderei os meus amigos. Meus amigos irão dizer: ah, o que é? O fulano de tal foste promovido a este nível. Se eu permitir que os lábios me apanhem olhando o fim da história, e serei como um bocado de pão. Isso vai te proteger. Eu disse: isso vai te proteger. Parece que esta noite não há um homem tão exaltante. O Senhor que vos proteja, o Senhor preserva a vossa vida. Não sereis como um bocado de pão. A sua vida é preciosa, por isso que ele diz, no próximo 26, diz: porque por causa de uma mulher prostituta, se perceber, diz, a adúltera anda. E se alguém olha para ti e deseja, e se não entenderes, isso é uma leoa. Quer atrair a tua vida preciosa. Quer destruir o teu título precioso. Quer destruir o teu privilégio. Se não entenderes isso, os leões vão te apanhar a vida preciosa. Mas não és quem serás apanhado. Verso 27. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem, ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés, assim será o que? Entrar a mulher do seu próximo. Sem pensamentos, sem mente sã, não pensar no inferno, não pensar nos céus, não está a pensar da sua vida preciosa, não sabe que é algo indesejável e ele foi apanhado. Todo aquele que a tocar não ficará inocente. Que Deus preserve a tua inocência. Marcos 4, 18. Marcos capítulo 4, verso 18. No verso 18, é o que ele diz: e outros são os que recebem a palavra, a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. A palavra rica de Deus, de manhã levantam-se, lê suas Bíblias. A Bíblia antes do mata-bicho. À noite, antes de dormir, lê suas Bíblias. Sem escrituras, não há dormir. Mas o ponto é, entre o começo do dia e a consumação do dia, entre tiveste o desejo, a concupiscência de outras coisas entrando, que não estavam lá antes,
não é somente vir à reunião de domingo, entre a mensagem do domingo e o próximo domingo, a próxima mensagem do domingo, os desejos da concupiscência vêm e sufocam a palavra. Não é somente que nunca perdi o estudo bíblico da segunda-feira, eu ouço o estudo bíblico e faço apontamento do estudo bíblico, próxima segunda-feira venho, é bom, mas entre esta segunda-feira e o próximo, os desejos de outras coisas entrando, que não estavam lá antes, é o que entra entre os dois pontos de ouvir, que sufocam a palavra e faz com que a palavra seja infrutífera e faz com que a palavra não seja aproveitável nem por pouco. Verso 9 de novo. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Como é que alguém pode ouvir da santidade a última mensagem e na mensagem a seguir não é santa? Alguma coisa sufocou a palavra. Como é que alguém pode ouvir acerca do céu, a outra mensagem, a mensagem a seguir, ainda assim não está a pensar nos céus quando está no mashboom, não está a pensar nos céus quando está no escritório, não está pensando nos céus quando está com seus próximos, não está pensando nos céus quando a tentação para lutar e a tentação para ser insanto e ímpio, quando aquela tentação vier, alguma coisa está a sufocar a palavra. É a concupiscência de dentro do coração, é orgulho no teu coração, a palavra não será sufocada. Olha para 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Estou lendo aqui o verso 9. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos, outras pessoas não contam isso como tentação. Prosperidade, não contam isso como tentação. Sucesso, não contam isso como tentação. Que posso fazer qualquer outra coisa. Irão sacrificar o estudo bíblico pela prosperidade. Vão sacrificar sua integridade pela prosperidade. Vão sacrificar a experiência cristã ou o padrão cristão porque desejam a concupiscência ou querem ser ricos. O desejo de riqueza é muito forte. Quando outro negócio duplo ou outra coisa fraudulenta bate em suas portas, não sabem como fechar a porta. Dizem, eu esperava disto. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico. E se me tornar milionário é muito. Talvez é muito para ti, porque não sabes como vais guardar a tua vida, como vais guardar a tua experiência, como vai guardar a tua convicção com todas essas coisas. Diz, mas os que querem ser ricos, que dizem por todos os meios, qualquer coisa que acontecer, até que ponto tudo que acontecer, não importa, tudo que essas pessoas fazem e tudo que eu preciso de fazer, eu devo ser rico. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, concupiscências e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, pensa nisso, desejando isto, o amor do dinheiro, amar o dinheiro acima dos serviços na casa de Deus, amar o dinheiro acima da obra de Deus no ministério, amar o dinheiro acima da tua própria saúde, o teu tempo. Ainda que o homem está morrendo, eu tenho um apontamento. O homem está indo. Ainda que tenha o dinheiro, não vai viver para despender o dinheiro. Eu devo ter o dinheiro. Porque o amor do dinheiro, amar o dinheiro do que acima de Deus, amar ao dinheiro, até a simplicidade da fé cristã, o amor do dinheiro é raiz de toda a espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviam como Acã, as quais nessa cobiça se desviam da fé
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, pastor, mas tu, ó homem de Deus, ministro, mas tu, ó homem de Deus, pregador da palavra de Deus, foge. Veja, há pessoas que são pregadoras e dizem: você então crê que servir ao Senhor somente sacrifício, deixar tudo sobre o altar e dar isso sem preço, ministério, a chance de agora reconheço que tenho sido louco. Outras pessoas servem a Deus também e têm dinheiro. Servem a Deus também e são ricas, guiam isto, guiam aquilo. Agora, a tentação vem a elas e dizem agora: eu devo ser rico também. Diz: ó homem de Deus, centraliza a tua mente em olhar, desejar, de ir após, em fazendo o que tu podes fazer para que tenhas dinheiro por todos os meios. Tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Deus nos dará sabedoria. Deus vai prosperar cada um propriamente, sem a cobiça, em nome de Jesus. Olha para 1 de Pedro, capítulo 2, 11. 1 de Pedro 2, verso 11. Diz: amados, peço-vos, vos rogo, como a peregrinos e forrasteiros, que vos abstenhais, é o mandamento, que vos abstenhais, está na tua mão. Não posso fazer por ti, não posso te seguir por todas as estradas da cidade, não posso te seguir as pessoas a quem você contacta, não te posso seguir em qualquer outro sítio, e o povo de Deus não te pode seguir em todos os lugares. Tu és a pessoa que deves entender que estás salvo, daí que vais ao céu. E se isto do mundo tem que tirar do céu e tirar o céu de ti, tu és a pessoa que deves olhar que isso é estranho para mim, que Deus quer usar para me tirar do céu. És a pessoa que tens que te abstenhar. Tu vais te abstenhar. Abstenhai-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Não te vencerão. Venho ao ponto número 3 agora. O seguir e preservação do nosso tesouro, apesar de tentações. O seguir e preservação do nosso tesouro. O problema é que algumas pessoas não sabem que têm um tesouro. Os céus é o tesouro. A recompensa no céu é o tesouro. O privilégio de se tornar o ministro do Evangelho é um tesouro. O serviço que Deus nos chamou para ele, não muitos nobres, não muitos poderosos foram chamados, mas chamou as coisas fracas deste mundo para confundi-las, que são poderosas no mundo. Então, é um grande privilégio. Que tesouro! A oportunidade para se tornar filho de Deus numa terça-feira como essa. Somos líderes da Igreja Bíblica da Vida Profunda e sermos contados como um deles. Que grande privilégio, ou grande tesouro, o conhecimento da palavra de Deus, que nos revela em todo momento o que os reis não têm, os que os profetas não tiveram. Eles procuraram, mas Deus nos deu a nós livremente. Que tesouro! De fato, que os seus nomes estão escritos no livro da vida no céu. Que tesouro! E se sabemos que é o nosso tesouro, e sabemos quão valioso é o nosso tesouro, sabemos quão grande nosso tesouro é, e estaremos olhando a tentação como uma moeda. Isso não é 1 milhão de nairas. E essa moeda aqui quer puxar a atenção. Não há como.
eu estou olhando para o meu tesouro. Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem todos consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu. Tesouros no céu. Olhem para aqui. Assim que pregas o Evangelho, servindo ao Senhor, o Senhor está gravando alguma coisa grande a favor do teu nome nos céus. Não ouviram isso? E quando tu chegares no céu, tu vais para lá. Quando tu chegar no céu, pergunto se tu vais para lá, tesouros estarão te esperando. Olhando para aqueles tesouros que te esperam, tenha a tua mente lá, e o teu coração lá, e o teu desejo está lá, e estás pensando nisso em todo momento. Tudo que vier a aparecer do lado, para tirar a tua mente do tesouro, dirás, isto é o diabo, este tesouro irá alcançar no dia final. E alcançarás em nome de Jesus. É por isso que ele diz, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, me digam, aí estará também o vosso coração. Lembrei-vos, um rapaz, seu nome é José. Tinha um sonho, todos os irmãos na família, cada um na família, tinha que se encurvar a ele. Ele podia, como cabeça no trono, podia se ver exaltado ou numa posição exaltada, e a sua mente estava lá em todo o tempo, e ele seguia isso. Ele venderam para a escravatura, disse, não há problemas, eu tenho um tesouro. Ele ia preservar aquele tesouro, e a seguir a mulher de Potifar veio e disse, venha, você é um rapaz e eu dou isto a ti livremente. Não és tu que estás a colocar pressão sobre mim. Eu que digo, tu podes ter isso. E o rapaz disse, eu tenho um tesouro, não posso perder. Porque olhava para o seu tesouro. É por isso, não se entregou àquela mulher. Veja, quando nos entregamos à tentação, é porque esquecemos o nosso tesouro. E a seguir colapsamos. E nos comprometemos. E caímos à corrupção. Lembrai-vos de Moisés. Moisés viu a oportunidade que teria e seu nome estaria gravado, que levaria toda a nação fora do cativeiro, levando-lhes à terra prometida. E quando Faraó disse, quantos de vós vão? E disse, nossos homens, mulheres, filhos, animais, cada um e tudo. E a seguir Faraó disse, agora, vamos fazer uma comunhão. Isso é tentação. Vai somente com homens e mulheres, vá com teus filhos, deixa todos os animais atrás. É alguma coisa que lhes levaria de volta. Então Moisés disse, nem uma coisa deixaremos atrás. Significa que ele olhava para o tesouro. Se tu conheces, sabes que tens um tesouro, e estás olhando ao tesouro, viverias vendo o invisível. Neemias é um outro homem que veio a edificar os muros de Jerusalém que tinham sido destruídos. E lhe disseram, venha. Era uma tentação para lhe amedrontar. Era uma tentação para abandonar o apontamento que o Senhor lhe tinha dado. Venha, estão buscando a tua vida, vão te matar. E o homem disse, um homem tal como eu fugiria? Quem sou eu? Um homem como eu que fugiria dos inimigos? Disse, porque eu percebo que o fulano de tal lhes enviara, os seus olhos estavam no seu tesouro. E se tens um tesouro, alguma coisa preciosa, e os teus olhos estão olhando para
o precioso, todo momento, nenhuma coisa te fará a encurvar-se ao diabo, e tu não te encurvarás. Aqui está o Job, e a mulher disse: ainda estás firme na tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas tu sabes, Job olhava para o futuro. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que a minha carne, esta minha carne, totalmente seja desfeito e totalmente devastado pelos bichos, eu sei que verei o meu Redentor com os meus próprios olhos. Eu o verei e não outros olhos. Olhava para o tesouro que estava muito longe. E por causa disso, disse: mulher, como é que tu falas como uma mulher louca? Receberíamos alguma coisa somente bem de Deus e não males também? E assim, ele não pecou com a sua boca. Deve ter o tesouro. Deve ser alguma coisa que capta a nossa atenção e dizer: eu estou olhando para isso, eu estou olhando para aquilo, e por causa disto, o que se chama tentação não terá espaço sobre a tua vida e não te rebaixarão em nome de Jesus. Daniel tinha um tesouro. Era um profeta. A boca de Deus tinha a revelação de que Deus lhe daria desde aquele tempo até o fim dos tempos. Ele tinha que ver a revelação do Filho do Homem, o Filho de Deus. E por causa disso, ainda que haviam tentações em Babilônia, mas Daniel decidiu, assentou no seu coração, dizendo: não me contaminarei com a porção dos manjares do rei. Olhava para o seu tesouro, porque ele sabia que aquele que ensinar mundos a justiça resplandecerão como a estrela do firmamento para sempre. Os apóstolos tinham um tesouro, olhavam para o seu tesouro. Quando eram tentados, eram maltratados pelos fariseus, não vos dissemos nós para não pregarem neste nome? Olha o que fizeram: encheram Jerusalém com a vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e o resto dos apóstolos responderam dizendo: quer obedeçamos a Deus ou aos homens? Não nos obedeceremos a vós, mas a Deus. Iremos obedecer ao Senhor. Estavam a olhar para o seu tesouro. Sabe, Jesus tinha lhes dito: vós que permanecerdes comigo, se esta geração adúltera, quando chegares ao reino, reinarão sobre as 12 tribos de Israel. E por causa daquela promessa, por causa daquele tesouro, eu vou preparar-vos lugar. E quando forem preparar-vos lugar, voltarei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarei vós também. Tesouro, olha para o teu tesouro. Lembra-te do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando a profecia veio, isso vai acontecer ao dono deste cinto quando chegar a Jerusalém. E o povo chorava dizendo: Paulo, não pode ir a Jerusalém, por favor, não vá, por favor, não vá. Disse: por que me preocupais? Para quebrar o meu coração com o vosso choro. Não estou somente pronto para ir lá sofrer, estou pronto para ir lá e morrer em Jerusalém. Ele tinha um tesouro. Ele olhava para aquele tesouro, por isso que ele disse: no fim da sua peregrinação aqui, eu combati o bom combate, guardei a fé, e diz: desde agora me foi colocada a coroa da justiça, a coroa da vida, a qual me espera, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente para mim, mas a todos os que o amam a sua aparição. Então tens que ter um tesouro que estás a olhar. Caso ao contrário, tentações tomarão o melhor lugar de ti. Eu oro para que o teu tesouro não seja removido de ti. Mateus, capítulo 13, estou lendo o verso 44. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Tesouro tão precioso, tesouro
tão importante que tu fixa a tua mente nele e abandona todas as coisas contagiosas, todas as outras coisas que tentam contender com aquele tesouro. Marcos 10, estou lendo o verso 21. Marcos 10, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amor e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. E vem e toma a tua cruz e segue-me. Diz: dinheiro torna-se o ídolo deste homem, tornou-se o ídolo do homem rico. E Jesus disse: prepara o teu coração, separa-te, desconecta-te com o ídolo do dinheiro, vende o que tens, dá aos pobres, venha e segue-me, e terás um tesouro no céu. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se. Ele tinha uma grande tentação, e isso era um ídolo para ele. E Jesus olhou à volta, e olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, quando as possessões, coisas materiais, coisas tangíveis, quando trocam a tua consagração, quando trocas o teu cometimento, quando trocas a tua devoção para a grande comissão, e agora possessões. Até nem já estás a olhar somente, você está lá, eles te amaram. Como é que os que têm este tipo de riqueza entraram no reino de Deus? E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Pensam que o gozo virá daquela possessão, o gozo virá daquelas riquezas, e por causa disso, eles abandonam a obra de Deus e os seus padrões. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Não perderás o teu tesouro. Vais proteger aquele tesouro. O privilégio de servir ao Senhor, vais proteger em nome de Jesus. 1 Coríntios 9. Em 1 Coríntios 9, estou lendo aqui o verso 24. 1 Coríntios, capítulo 9, 25 dizia, nos diz no verso 25, diz: e todo aquele que luta de tudo se abstém, moderado em tudo, em gozos das coisas deste mundo, modera, temperado em tudo, em busca, em procura, ir atrás nas coisas desta vida, ele é temperado em tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, ainda combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo, subjugo o meu teste, subjugo o meu desejo, subjugo as minhas advertências, subjugo o meu desejo debaixo do controle, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Tu não serás reprovado. Você não serás reprovado. Você és moderado em tudo.
boas coisas vêm para você gozar, você é moderado, você não está sendo ultrapassado com as coisas boas, que pode ser uma tentação. Quando as experiências vêm trazer alguma tristeza, você é moderado na tua tristeza, é moderado na resposta às tristezas, você não é submergido com aquelas coisas tristes. 1 Coríntios 7, não deixa coisas boas se tornem a tentação, coisas más que se tornem tentação. Guarda o teu desejo e guarda o teu gozo debaixo do controle. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Sabe, outras pessoas, eu sou casado. Louvado seja Deus, você é casado. Não somente você, o resto de nós também estamos casados. Quando nós estávamos na reunião, por que não estava na reunião de obreiros? Você não viste que acabei de casar? Ouvimos. Não sabíamos que o casamento tiraria da obra de Deus. Por que não estavas na reunião de domingo, na última vez? Senhor, era no dia anterior que eu casei. Pensei que preciso de dar descanso e deixar que a adoração ficasse por outro dia. Sabe, outras pessoas... Então, você sabe que alguém quando se casa precisa de estar na lua do mel. Eu tinha que viajar para Jamaica, Canadá e ficar lá por um tempo na lua de mel. Mas você está a deixar a obra de Deus por causa da lua de mel, você porque se casou agora. Se o resto de nós temos feito isto, a obra de Deus não teria progresso. Olha o verso 29. Não deixa que o casamento torne-se uma tentação. O gozo se torna uma tentação. Não deixa que as coisas que as pessoas correm atrás no mundo, que vão a Dubai para ter a lua de mel, para ter os seus casamentos, eu não serei como esse. Disse, mas se eu vos digo, o tempo resta aos que têm mulheres, sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não comprassem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo passa. Cuida das coisas do Senhor e deixa que isso seja o teu tesouro. E o Senhor vai te recompensar no dia final em nome de Jesus. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, 10. Neste verso, aqui é o Senhor Jesus Cristo falando a cada um de nós, diz, não temas das coisas que hás de padecer, não faça que o sofrimento se torne um assunto tão grande. Estou sofrendo perseguições, o povo do mundo está sofrendo mais do que alguns de nós estão sofrendo. Sofrem calamidade, desastres, sofrem esterilidade, sem emprego, sofrem tanto. Há graduados no mundo que estão lavando carros para ter o cotidiano. Eu não diga, eu não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho outra coisa. Oramos que você terá, mas não deixa que o seguir dessas coisas torne-se uma tentação. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados e tereis tribulações de 10 dias, mas ser fiel até o fim, eu serei fiel e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, sabem, algumas vezes, depois de terminarmos a reunião de terça-feira como esta, e outros tipos de reuniões também, e vós lá para casa, há tempo que nós temos estado no engarrafamento e chegamos em casa depois das 23 horas, na segunda-feira também idem em vários lugares. Quando voltamos, alguma coisa
outros terminam 8h30 depois da oração, e quando voltamos, houve um dia particular, quando estávamos na rua até quase meia-noite. E há outros também que foram ao estudo bíblico, que nem estavam na reunião da liderança. Você vem de onde quer que estiverem a vir, e estamos no mesmo engarrafamento. Não é um grande problema. Se assim acontece no mundo, de que estamos a falar? O que nós aceitamos que as condições na nossa cidade se tornam uma tentação para nós? Eu não vou deixar isso acontecer na minha vida. Eu não deixarei que isso aconteça na minha vida. Disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa está te esperando. Estou falando para alguém aí hoje. Alegro-me contigo, grandes tesouros no céu para ti. Digo, grandes tesouros nos céus para ti. Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Retém, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tomará a tua coroa. Digo, ninguém tomará a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu pensava que isso está a falar de ti. Isso está a falar de ti. Tens um tesouro no céu, não vais perder em nome de Jesus. Verso 21. Ao que vencer, lhe darei que se assente no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu ouvi. Vou preservar o meu tesouro. Vou proteger meu tesouro. Tentações não vai te afastar do posto de trabalho em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, 3. Bem-aventurado o Deus nosso Pai, que nos tem preparado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. A tua hora está quase para ser revelada. O teu tesouro está quase a chegar na tua mão. Deixa que a tentação não seja nada. Deixa que a tentação seja um pedaço de papel que é lançado fora, e o teu tesouro é alguma coisa valiosa, alguma coisa que tem grande peso, e você está vigiando o teu tesouro. Qualquer tentação, qualquer que seja a tentação, não apegará a tua alma, não te rebaixará em nome de Jesus. Eu estarei firme. Tentações não terá poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Levanta-te e diga ao Senhor, Senhor, eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. Tu vencerás e tu irás vencer. Não deixa que alguma tentação ou alguma outra coisa material, tentação para seja o ouro da terra ou a prata do mundo, tentação de coisa material do mundo, tentações de mulheres e homens do mundo, tentações de coisas materiais do mundo. Não deixe nenhuma tentação para te puxar, para te amarrar, para te tirar de volta. Esteja firme com o Senhor e firma-se na justiça,
tua recompensa está te esperando nos céus.